Nase Auditores e Consultores há 48 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destinos e conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense, há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Aliás, no mês de setembro, Lília, nós estivemos conversando lá, né? A Celulose vai oficialmente inaugurar esse investimento de 5 bilhões de reais que fez em Guaíba, no Rio Grande do Sul, de modo geral. E estaremos lá fazendo a cobertura desse evento que está trazendo aí uma série de outros investimentos para Guaíba, mudando, né, transformando totalmente a questão da infraestrutura, a questão do perfil da cidade, enfim, fazendo com que Guaíba seja hoje um dos municípios que tem um futuro próspero, inigualável em relação aos demais. Ronald Dennis, estamos com saudade de ti. O Sidney estava perguntando por ti aí, onde é que está o Ronald? Não aparece mais aqui, estamos com saudade dele. Prazer estar com vocês novamente, estar com a Lília aí, contigo, com os nossos telespectadores. Aí já fazia um mês, né, que eu não aparecia. Quero dar os parabéns aí tenho acompanhado o programa todos os domingos e realmente a qualidade do programa é excelente, né? O último final de semana tu entrevistou lá o presidente da Agas. Gostei também da entrevista que a Lília e você fizeram com o rapaz lá, o Nando, né? O corretor de imóveis, foi fantástico. Fernando Abreu, né? Fernando Abreu, isso. E também a dica do Cid aí do nosso curso que vamos ter agora em setembro para os corretores de imóveis, né, que é o coaching imobiliário, né? Então, agradecer sempre as citações de vocês e é sempre uma alegria estar aqui de volta, né? Hoje eu estou trazendo um assunto aí... Mas isso é importante, antes de tu ter esse assunto, é importante o seguinte, o coaching, na verdade, essas repercussões estão havendo exatamente porque o coaching transforma as pessoas, né? Perfeito. E as pessoas deixam aquela mesmice, troço aqui ou ali, não. As pessoas querem transformar suas vidas. E elas transformam através desse instrumento que vocês trazem. Silvio, tu sabe que, assim, está me dando eu sempre tive orgulho desse projeto, desde o início, quando ele foi criado em 2010, diga-se de passagem, esse mês nós estamos de aniversário, a Sociedade Gaúcha está completando 5 anos, né? E eu me lembro bem, quando o projeto saiu do papel lá atrás, que o nosso grande objetivo é levar o coach para todos os pagos do Rio Grande, né? E eu, no último final de semana, e nesse final de semana eu estou em São Borja, dando curso lá para o pessoal da região. E como é bom tu poder chegar, né, na fronteira do nosso estado, ver pessoas interessadíssimas em se transformar, em se modificar, e principalmente com essas competências transformadoras ajudar o seu próximo, né? Porque a gente sempre as pessoas se apresentam no início do curso e a gente pergunta qual é o grande objetivo de elas estarem lá na formação, né? E elas dizem que o objetivo realmente é melhorar suas competências pessoais, se conhecer melhor, mas com isso poder ajudar outras pessoas. Então, eu costumo dizer que isso não tem preço, né? Todos nós, obviamente, precisamos de recursos materiais, mas tem coisas que vão muito além do que simplesmente a remuneração que a gente recebe por estar realmente fazendo um trabalho que a gente ama, né? Eu tenho uma frase que eu sempre cito, frases bíblicas, né? Dá e dar-se-vos-á. Eu acho que a melhor coisa que tem é isso exatamente, dá e dar-se-vos-á. Quer dizer, tu não precisa nem esperar que venha dinheiro, ele virá depois fruto do teu trabalho, quando tu te doa. Tu fez eu lembrar de uma parte lá do curso que a gente fala, né? Eu pergunto qual é a palavra que representa a nossa sociedade nesse momento, né? Eu sempre pergunto, porque eu digo que tem o ser, o ter e o fazer. E aí, em uníssono, os nossos alunos dizem que é o ter que representa a nossa sociedade hoje, né? E em segundo, o fazer para ter. Aí eu pergunto, e onde é que fica o ser? Né? Na verdade, o ser é o mais importante, porque a partir dele que emanam as outras coisas. Exatamente, porque eu costumo dizer o seguinte, a partir do momento que tu é mais, ou seja, que o teu ser sobressai, o teu fazer ele passa a ser muito melhor e o teu ter passa a ser consequência, né? Então, é exatamente isso. Então, para você que nos assiste, procure sempre ser mais, porque os recursos financeiros, eles virão de uma maneira, até certo ponto, natural.
E aquela história de Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? Geralmente dizem que quando tu diz que tu introjeta isso dentro de que tu não sabe as coisas, tu vai aprender, tu vai atrás e aprender as coisas. Perfeito. Aí tu tá mudando o teu ser. Uma constante melhora do ser. Eu só com 2 coaching aqui é um privilégio, né? High level, né, pelo Silvio? amor de Deus. Mas o assunto do dia hoje. Pois então eu estou trazendo hoje, Silvio, para o nosso telespectador, 2 matérias que eu tenho estudado muito e que vão ser fruto de uma linha nova de produtos que a Sociedade Gaúcha vai lançar no ano que vem, que são neurociências e física quântica, né? Neurociências, ela tem se propagado bastante nos últimos tempos. Já existem vários congressos no Brasil e no exterior nessa área, que é o estudo do que? É o estudo do cérebro, né? Quer dizer, como é que o nosso sistema nervoso funciona e como é que o nosso cérebro funciona. Então, eu me apaixonei por essa matéria depois da formação em coaching e, mais recentemente, eu me apaixonei por física quântica, né? E aí, como eu sempre procuro fazer aqui nesse espaço, eu trouxe aqui 2 livros para indicar para os nossos telespectadores. Quântica, né, é um livro de um gaúcho, olha só que interessante, né, professor Moacir. Inclusive, eu estou tendo a oportunidade de ir num evento que ele está fazendo aqui, palestras todo mês em Porto Alegre, para assisti-lo pessoalmente, e é uma linguagem extremamente acessível que ele traz para nós do que é a física quântica. E eu trouxe alguns conceitos para nós aqui, o nosso telespectador entender, né? A física quântica, ela é uma matéria que ela vem oriunda da mecânica quântica, né? Então, a mecânica quântica, ela estuda camadas atômicas, subatômicas e coisas desse gênero, né? Aí mas do que vem a física quântica, ou a quântica, que nem é o nome do livro? Deriva da palavra quantum. Bom, continuo não entendendo nada. O que é quantum? Vamos lá. O quantum é um termo trazido pelo físico Max Planck e significa uma unidade fundamental e indivisível. Eu já vou, daqui a pouco, chegar onde eu quero com esse raciocínio todo. Tem um termo que nós usamos muito, que é o salto quântico, né? Quando alguma coisa acontece de muito expressivo nas nossas vidas, a gente pergunta, tá, mas o que houve? Eu tive um salto quântico. O que é isso? Né? É um salto descontínuo, é um nível de energia para outro sem passar por níveis intermediários. Ou seja, é quando tu dá um pulo muito grande, como se tu fosse de um nível... Queima etapas. Perfeito, a tua colocação é perfeita. E o mais importante de tudo na física quântica que eu tenho lido e estudado até agora é o que a gente chama do princípio da interconectividade. O que é isso? Isso aqui é mágico, né? Que eles dizem que é a grande lei da física quântica, ou seja, nós não somos ilhas. Tudo que fazemos se relaciona com tudo e com todos em função da nossa energia. Então, por exemplo, o fato de eu estar aqui contigo agora na bancada com a Lília e falando para os nossos telespectadores, eu estou influenciando tanto vocês quanto as pessoas que estão nos assistindo. Por isso que a física quântica, ela diz o seguinte, que tudo que nos rodeia é energia. E a partir dessa energia, eu influencio as pessoas que estão né, conectadas nessa mesma energia e essas pessoas me influenciam. Olha que mágico é isso. E aí tem energia negativa... E a energia positiva. E aí, dentro da física quântica, olha que maluco isso, vem o conceito de cocriação. O que é o conceito de cocriação? É o conceito de que eu sou responsável pelo meu destino. Ou seja, aquilo que efetivamente eu penso, eu me torno. E que tudo aquilo que tem no fruto um pensamento, aquilo pode se tornar realidade. Né? Então, nós temos que cuidar, porque o pensamento, na verdade, ele é o grande produtor da nossa realidade. Nós falamos isso no coaching, só que nós falamos de outra maneira e de outras maneiras. E por que eu estou trazendo essa matéria para a gente conversar aqui? Porque eu te digo que quanto mais eu estudo esses temas, mais eu vejo a inter-relação deles. Com certeza. É incrível como tu estudando neurociências, tu estudando física quântica, tu consegue entender o quanto uma coisa tem relação com a outra. Eu vou pedir a permissão para ti, para o nosso telespectador, de ler uma frase que está nesse livro que eu indiquei,
que eu achei simplesmente fantástica e que ele traz o conceito da física quântica ligada à espiritualidade. Olha só que maravilha isso. Tá? O que diz a frase? Ela diz o seguinte: esse maestro supremo, esse grande arquiteto, nos criou para progredir sem cessar, para aprendermos e praticarmos a lei do amor, e por ela nos tornarmos libertos e felizes. Trata-se da visão de um amor universal. Não se trata do Deus de uma tribo, com preferidos e preteridos. Trata-se de uma verdade universal que a todos tirou do campo das possibilidades, existente antes de o tempo existir, para a individualização como consciência através de um extenso e maravilhoso caminho de conquistas. Em Provérbios tem uma frase que diz assim, porque eu digo que essa questão tem muita conectividade. Provérbios diz assim, ó, assim como penso, sucederá. Quer dizer, então tudo isso aí são a mesma coisa. As coisas se relacionam, né? É exatamente isso. E eu me tornei um apaixonado por essa matéria justamente por ver que é impressionante o quanto a ciência está se aproximando da espiritualidade. É verdade. Esse é o século da conexão entre a espiritualidade e a ciência. Exatamente. Eu escrevi numa coluna lá para os jornais de Gravataí, Cachoeirinha, que eu escrevo toda semana, o quanto a ciência está cada vez se aproximando mais da espiritualidade. Coisa que nós não víamos há um tempo. Eram conceitos completamente antagônicos. Né? Porque o cientista ele era visto como o cético. Aquele que só acredita efetivamente naquilo que consegue provar e comprovar. E aquela pessoa que tinha fé era entre aspas, o bruxo, o mágico, o místico, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje nós vemos cientistas de física quântica, de neurociência, que acreditam na espiritualidade e estão procurando justamente fazer essa conexão. Isso é maravilhoso a gente poder vivenciar isso. Isso é a transformação positiva do mundo. Com certeza, fazer com que os céticos acreditem naquilo que não se pode ver, naquilo que está na essência, naquilo que está no pensamento, na troca de energia e no comportamento. Um grande filósofo alemão dizia assim, ó, pela razão eu chego à fé e pela fé eu chego à razão. Né? Então isso aí realmente mostra que, eu particularmente acho que esse vai ser o século em que a espiritualidade vai se aproximar da ciência. E o mais importante, a ciência se aproximar da espiritualidade, na medida em que a ciência não pode tudo, ela não conhece tudo, né? E a imensidão da ignorância da ciência, ela muitas vezes é acobertada pela espiritualidade, e a espiritualidade despertará na ciência o conhecer maior do Silvio, universo. Tanto isso que tu está falando é uma verdade absoluta, que tem um capítulo nesse livro que eu indiquei, que dá o nome de N cientistas desde o início dos tempos, que eram pessoas que, apesar de serem grandes cientistas, eram pessoas espiritualizadas. Quem mais espiritualizado que Albert Einstein? Perfeito. Inclusive é citado aqui no livro. Exatamente. Né? Quer dizer, Einstein reconhecia a existência de um ser superior, né? E que isso tudo está nos representado através das energias que nos rodeiam. É muita arrogância do ser humano achar que sabe tudo. Né? A ciência humana hoje se sabe, os milagres que acontecem aí, que nós não temos explicação nenhuma. Isso aí está acima do nosso poder de percepção, quer dizer, até que nós usamos muito pouco. Pela razão muito simples até de que nós demos pouca importância para a questão da espiritualidade, porque nós não vemos. É muito fácil acreditar naquilo que tu vê no concreto, no material. E eu digo assim, pessoa inteligente é aquela que realmente respeita, sabe e tem a noção exata da monstruosidade, que é da grande vastidão que é a espiritualidade. E eu queria só agregar para a tua fala agora, dizendo o seguinte, que nós precisamos uma grande dose de humildade. Com certeza. Para aceitar tudo isso, né? Com certeza. A palavra humilde, ela vem... O significado dela é de ter os pés no chão. E aí vem de novo o nosso grande filósofo lá, né, o Sócrates, que diz que quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. Mas eu sei que nada sei. E essa história que eu falei a semana passada, a questão da humildade, para mim, a maior virtude do ser humano é a humildade, assim como o maior defeito é outro oposto, que é a soberba. Perfeito. Um grande abraço, meu mestre. Obrigado. Apareça, né? Será sempre bem-vindo aqui. Sempre muito agradecido ao espaço, né? E sempre muito feliz de ver a Lília aqui contigo. Tá certo. Um grande abraço. Voltamos em seguida.